Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo 2 de Filipenses. A igreja está pronta? Todos encontraram esse texto? Sim? Então vamos lá. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí.
No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra e pela meditação, a Deus, que faremos agora sobre o texto sagrado. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos conceda a graça para compreender a Tua vontade e para aprender com a Tua Palavra, de modo que o Senhor seja glorificado, a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus, por Tua misericórdia, Tu possas usar-me mais uma vez. Amém. Podem sentar. John Wesley. John Wesley disse certa vez: quando Deus chama, Ele faz o que Ele chama. Eu creio que essa frase sintetiza bem o versículo 13 que nós lemos do capítulo 2 de Filipenses. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando Deus chama, Ele faz o que Ele chama. Os filipenses podem se alegrar na presença capacitadora de Deus, enquanto eles se esforçam por viver uma vida cristã responsável. Deus faz, Deus opera, Deus realiza aquilo que se propõe a fazer na vida dos seus servos. Embora haja uma resposta dedicada por parte desses servos em viver uma vida de serviço humilde. Nesse capítulo 2 de Filipenses, Paulo exorta os cristãos filipenses à unidade em amor e humildade, versículos 1 a 4, conforme o exemplo de serviço humilde do próprio Cristo, que é destacado por Paulo nos versículos 5 a 11. Eles devem viver como luz para o mundo, segundo o exemplo do próprio apóstolo Paulo, dados nos versículos 12 a 18, e conforme outros exemplos de pessoas naquela comunidade, os exemplos de servos de Cristo, como Timóteo, que é destacado nos versículos 19 a 34, e de Epafrodito, demonstrados para nós, narrados para nós, nos versículos 25 a 30. Então eu quero começar pensando com você a respeito do encorajamento na fé e no serviço aos outros, nesses primeiros 4 versículos aí, versículos 1 a 4. Portanto, no início do versículo 1, ele conecta o assunto ao que foi tratado nos versículos finais aí do capítulo 1, versículos 27 a 30. E de que Paulo estava tratando aí? A Sociedade Bíblica colocou para nos ajudar. Paulo estava tratando dos versículos 27 ao 30 da unidade cristã na luta da fé,
na defesa da fé, nas lutas do dia a dia, no viver Cristo, no viver o Evangelho. Então Paulo está falando disso, ele diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão como? Que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando como? Lutando juntos pela fé do Evangelho. Paulo destaca a unidade dos cristãos daquela comunidade, no serviço, na fé, e ele vai agora enfatizar a questão do serviço também uns aos outros. Por isso, então, o portanto aí, do início do capítulo 2, logo no primeiro versículo, ele conecta ao assunto tratado aí no finalzinho do versículo do capítulo 1. Por essa razão, ele avança para o capítulo 2, defendendo que eles tenham um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente, versículos 2, 3 e 4, vamos ler o trecho todo. Portanto, se existe alguma exortação, e existe, se eu posso exortá-los, eu vou fazê-lo. Então, se existe alguma consolação de amor, eu vou trazer essa consolação de amor. Se existe alguma comunhão do Espírito, e deve existir essa comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, saibam disso, completem a minha alegria, como? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas, ao contrário, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente o que é seu, somente os seus próprios interesses, mas também aquilo que é de interesse dos outros, aquilo que é do interesse da comunidade, do interesse do ministério ao qual nós pertencemos, do qual nós fazemos parte. Paulo está encorajando, portanto, os cristãos daquela comunhão a manterem, a preservarem a fé, a preservarem o foco, tendo a unidade humilde, né? em alta conta, dando valor a isso, tendo a mesma maneira de pensar. Não significa que tivesse que haver uniformidade de pensamento, mas que eles estariam prontos a colocar os seus corações diante de Deus e a servir cada um com as suas próprias capacidades, com as suas próprias potencialidades, mas respeitando também o modo de pensar do outro, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e sendo unidos de mente. E se é para falar de serviço humilde, é lógico, meus irmãos, que o melhor modelo, que o melhor referencial e paradigma é o do próprio Cristo. E então, no versículo 5 ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. De quem? O mesmo modo de pensar de Cristo. Ele acabou de exortá-los a terem o mesmo modo de pensar, mas a maneira deles pensarem deve estar alinhadas com a vontade de Deus, deve estar alinhadas com a maneira de pensar de Cristo. Então, o que motiva a união e o serviço da igreja, irmãos? O maior incentivo para isso, o maior incentivo para a unidade, o maior incentivo para o serviço abnegado na obra de Deus é, obviamente, o exemplo de Cristo. Se nós estamos nele, nós temos então de ser capazes de viver uns com os outros. E nós sabemos o que ele fez para nos salvar e para servir a nós com a sua vida. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele não teve como usurpação a sua igualdade com Deus. Antes ele assumiu a forma de servo,
e Ele se entregou para a nossa redenção. Portanto, meus irmãos, dos versículos 1 ao versículo 11, Paulo junta aqui os imperativos de uma vida cristã com a descrição de Cristo, a qual torna essa vida cristã possível. Nós temos que sempre olhar para Cristo e ter em Cristo o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo da nossa caminhada. Então, em seguida, nós vamos ter um outro exemplo, agora dos versículos 12 a 18, o exemplo do próprio apóstolo Paulo, em que ele vai nos encorajar a viver como luz para o mundo. Então, ele começa com o assim, e o assim no versículo 12 tem a mesma função do portanto lá no versículo 1 do capítulo 2. Vai mostrar que o ensino de Paulo nesses versículos 12 a 18, ele está de acordo, ele está conectado com o ensino sobre a humildade de Cristo no serviço, dos versículos 1 a 11. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo, o nosso esforço, o nosso empenho e serviço não teriam qualquer sentido e seria inútil aos outros se nós vivêssemos de forma pervertida e corrupta, como vive o mundo ao nosso redor. Mas, graças a Deus, Deus está operando, Deus está agindo. Deus está agindo em nós, fazendo com que nos agarremos à sua palavra de vida, fazendo com que demos testemunho da sua regeneração, da sua transformação na nossa vida mediante a sua palavra, e a gente possa brilhar neste mundo com a luz de Cristo. A natureza geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aguarda o testemunho dos filhos de Deus, um testemunho de pessoas que estão vivendo a fé e que não estão estagnadas, que não ficaram, que não permaneceram estagnadas no início, no primeiro amor, mas estão desenvolvendo a sua salvação. Mas Paulo não oferece apenas o seu próprio exemplo, porque ele vai dizer aqui para nós, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Ele está destacando aqui o seu serviço em favor da fé dos filipenses, o sacrifício da sua vida em favor da fé dos filipenses, e que certamente ajudou-os a viverem neste mundo, preservando a palavra da vida e como luzeiros resplandecentes neste mundo. Mas além de Cristo, Paulo não foi o único exemplo de homens que serviram ao corpo de Cristo e à igreja. Esses homens foram grandes exemplos de dedicação à missão do Senhor. Que homens! Paulo enfatiza esses dois servos aqui para nós, Timóteo e Epafrodito. Ele começa falando de Timóteo: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês.
porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Havia pessoas interessadas com o progresso daquela igreja. Havia pessoas preocupadas que tinham um sentimento profundo, que tinham um sentimento sincero em relação àquela igreja. Timóteo era um desses irmãos. Timóteo era uma dessas pessoas, como Paulo dá testemunho. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, mas eu confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Toda a comunidade, toda a igreja tem servos e servas do Senhor, dedicados, pessoas que se preocupam, pessoas que se importam, pessoas que nutrem um profundo sentimento por aquela comunhão, por aquela comunidade, pelas pessoas daquela igreja. E Timóteo é um desses servos que tinham esse cuidado e esse sentimento para com a igreja de Filipos, para com os irmãos daquela igreja. Mas ele não era o único. Paulo fala de outro. Paulo fala de Epafrodito, que quase morreu por causa da igreja, por amor, por servir a igreja. Embora ele não detalhe exatamente o que Epafrodito fez, mas ele fala que Epafrodito fez algo que colocou a vida dele em perigo. A partir do versículo 25, no entanto, ele diz: eu julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito fazia a conexão entre Paulo, no período que esteve preso, e também a igreja dos filipenses. Ele tinha muita saudade de todos vocês, versículo 26, e ele estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque estando preso, ainda recebendo a notícia da morte de um irmão querido, essa dor iria aumentar ainda mais. Por isso, versículo 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre homens como esse, honrem sempre os que são como ele, como a nossa tradução diz, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Toda igreja precisa de homens e de mulheres. Toda igreja precisa de anciãos e de jovens que estejam prontos a se dedicar, que estejam prontos a se sacrificar, que paguem um certo custo pelo seu serviço, pela sua dedicação. É Deus a quem opera tanto querer quanto realizar, mas percebe que há um testemunho aqui no capítulo 2, de que nós temos o exemplo de Cristo que se esvaziou, e que não teve isso como uma coisa ruim, ele se humilhou. A humildade não é uma coisa da qual a gente deve fugir, porque os humilhados serão exaltados, e o exemplo de Cristo é esse, porque ele se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira, e sempre que nós nos dedicamos a servir ao Senhor, e humildemente o fazemos, nos sacrificando inclusive por isso, Deus honra, meus irmãos, e Deus restitui aquilo que nós fazemos por amor, em humildade, na sua obra. Então eu finalizo
não abrir isso aqui. Os próprios cristãos filipenses, eles também deveriam ser exemplo de serviço abnegado, de dedicação, de entrega, ao se apresentarem ao mundo como luzeiros, na expressão da sua fé em Cristo. O desenvolvimento da salvação implica em que os cristãos não se contentem com as glórias passadas, mas que demonstrem sua fé no dia a dia, enquanto alimentam a sua relação com Deus, buscando crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento da sua palavra. Mas e se eu falhar? Bom, qualquer um de nós pode falhar. Qualquer igreja pode fracassar no seu serviço a Deus. Mas ainda assim, deve continuar dependendo da graça. Como diz um refrão, um verso de uma velha canção, eu posso apenas me esforçar. Jesus sim pode realizar. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Mas nem por isso nós devemos cruzar os braços e dizer, já que Deus faz tudo, então eu não tenho que me dedicar, eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que fazer nada. Sim, não se acomode. Desenvolva a sua salvação. Viva a fé cristã na presença de Deus com temor e tremor devidos a Ele. Amém? Que em 2024 esta igreja possa servir mais e melhor ao Senhor. Amém? Quantos estão prontos a atuar na obra do Senhor como Timóteo, como Epafrodito, como Paulo, vivendo neste mundo como luzeiros, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. Glória a Deus. Que assim seja, que assim seja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Descansamos, Senhor, em Ti. Pois o Senhor diz que aquilo que concerne a nossa vida, o Senhor levará a bom termo. Que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a nossa parte e a testemunharmos da nossa fé, sendo luz, vivendo como luz neste mundo. Em nome de Jesus. Consagra-nos nossa vida, consagra a nossa vida para Ti, Senhor, e glorifica o Teu nome em tudo. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência, perdoa, Senhor, a nossa falta de zelo, de dedicação. Perdoa-nos, em o nome de Jesus, e levanta-nos de modo a vivermos de modo digno do Evangelho, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória ao Senhor, irmãos. O maior exemplo que nós temos e que nos reporta à mesa é o exemplo de Cristo, que Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de seres humanos. Reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fez isso para a nossa salvação. E nós vamos agora nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Os irmãos que vão nos ajudar, por favor, se encaminhem para cá.
celebramos a comunhão dos santos e a nossa participação no pão, no corpo do Senhor e no sangue do Senhor, em nome de Jesus.